Oi, sou a Carol e eu trouxe aqui uma reflexão para vocês. O que você aprendeu amadurecendo? A gente não para pensar nisso, né? Eu fiz uma reflexão agora em 2026, o que eu aprendi durante todos esses anos e que agora em 2026 eu quero fazer com muito mais autoridade, muito mais consciente. Então eu fiz uma lista de coisas que eu aprendi e que eu acho que vai ser importante para você também. Fica aqui no vídeo. Uma das coisas que eu aprendi que eu odiei, mas eu aprendi é que pessoas ruins também se dão bem. É triste pensar isso, né? Às vezes as pessoas ruins, elas conseguem sim se dar bem. E não entra muito na minha cabeça isso, né? Mas infelizmente isso acontece. Lógico, né? Que eu acredito muito que as pessoas, tudo que a pessoa fizer de ruim, ela vai pagar lá na frente de alguma forma, né? Eu acredito nisso e eu espero que isso aconteça. Mas infelizmente, com o passar dos anos, a gente descobre que não é bem assim. Que às vezes a pessoa foi horrível, só fez coisas ruins e ela se dá bem, e ela é bem sucedida, e ela consegue conquistar as coisas. Às vezes isso até na própria internet a gente vê isso, né? Influenciadores ali que estão nem aí pros seus seguidores, que só passam um golpe, que realmente a gente vê que ele tá nem aí pro seguidor, só quer número, só quer dinheiro, e essa pessoa se dá muito bem, e essa pessoa só tá cada vez crescendo mais. Então é algo que eu aprendi. Eu fico muito triste de falar isso, mas eu aprendi que as pessoas também se dão bem mesmo sendo ruins. Eu aprendi que amigos próximos também podem odiar você em silêncio. Eu achava, né, que quem era nosso amigo, ia querer nosso bem sempre. Mas amadurecendo, eu descobri que não. Que as pessoas podem amar a gente, podem gostar muito da gente, mas elas não querem ver a gente melhor que elas. Mesmo sendo nossos amigos. Eu me afastei de muitas pessoas nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos aí. Eu me afastei de muita gente. Por causa disso, eu vi que o meu crescimento estava sendo muito solitário. Acho que eu vou falar até sobre isso mais pra frente. Eu descobri que quando a minha vida começou a dar certo novamente, as pessoas não estavam muito torcendo por mim, não ficaram felizes por mim. Uma vez eu contei para um amigo meu uma conquista que eu tive depois de anos passando por muita dificuldade financeira. Eu fiz uma grande conquista e eu contei muito feliz para esse amigo e esse amigo nem respondeu. Sabe, não, eu fico muito feliz pela conquista dos meus amigos. Se eles chegassem pra mim e falassem, poxa, eu consegui fazer isso, nossa, que legal, eu tô muito feliz por você, parabéns. E eu não tive uma resposta muito positiva de algumas pessoas que eu considerava meus amigos. Então, eu amadureci e descobri que algumas pessoas, mesmo sendo nossos amigos, né, não são amigos, pessoas que fazem isso não devem ser nossos amigos, mas que a gente considera amigo, também odeia a gente em silêncio. E é triste, mas é a realidade. A gente aprende muito e eu aprendi isso. E aí tá o ponto que eu falei. Crescer na vida é solitário. A gente pensa assim, mas fulano tem tudo. Porque fulano é muito bem sucedido, vive rodeado de amigos. Pode ser, se essa pessoa já era bem sucedida antes. Agora, se você tá no fundo do poço e começa a crescer, a desenvolver a sua vida, ganhar ali um fôlego, começar a conquistar suas coisas, já aquelas pessoas que estavam com você lá embaixo, não, algumas, tá? Não são todas, não vão ficar muito felizes vendo o seu crescimento, não. E eu passei por isso na pele. E eu pude aprender que eu não devo contar tudo da minha vida e dividir tudo com todo mundo. Eu achava que as pessoas eram meus amigos. Então, eu aprendi que crescer também é solitário. Às vezes você começa a ascender na vida e as coisas começam a dar certo e a gente descobre por que algumas pessoas não conseguem crescer na vida. Porque elas têm muita inveja. Infelizmente a inveja existe, né, gente? Eu aprendi isso e ano passado eu comecei a aprender a lidar com isso e eu quero levar esse conhecimento agora para minha vida e eu me afastei de muitas pessoas por causa disso e é a vida. Uma coisa que eu aprendi amadurecendo é que a meritocracia ela não existe
porque as pessoas não começaram do zero iguais, né? Eu não comecei a minha vida, por exemplo, da mesma maneira que uma pessoa, o filho de um multimilionário começou, entendeu? Eu cheguei a ter mais de 300 mil reais de dívida e tive que passar por isso sozinha. E uma situação que quem é de família rica ou já nasceu rico não teria. Então, as pessoas, elas não saem do mesmo ponto de largada, né? Por mais que elas batalhem, conquistem as coisas por conta própria, a partida não é a mesma. Então, eu acredito que a meritocracia não existe por isso, porque a partida individual não é a mesma para todos. Triste, né? Porque algumas pessoas podem batalhar a vida inteira, trabalhar a vida inteira e nunca ter 1% do que as outras já nasceram tendo. É um aprendizado que eu tive com o tempo, né? A gente cresce achando que se a gente batalhar muito, a gente consegue tudo que a gente quer. E não é bem assim. Eu aprendi na vida, ralando, que PJ não é um mar de rosa. Você ser PJ não é um mar de rosa. Primeiro que existem algumas pessoas que não têm ali o veio ali empreendedor para ser PJ. Né? Tem pessoas que não nasceram para empreender, para administrar, não tem esse dom. Eu acredito que seja um dom também. Então, e quem tem também não é uma maravilha. A não ser que você seja ali filho de um milionário que já começa uma empresa boom, com dinheiro, com tudo, beleza. Mas a pessoa ali que começa do nada, até do negativo, que foi o meu caso, não é um mar de rosa, não. Tá? A gente tem que pagar nosso próprio salário. Eu não sei nem o que é férias e o que é 13º, né? Porque eu ainda não cheguei ali no nível para eu conseguir tirar isso, mas é muito difícil empreender, né? A gente acha que fulana é empresária. Nossa, fulana é empresária. Não sabe o perrengue que essa pessoa passa. Então, eu aprendi na pele ali que ser PJ não é um mar de rosa. É muita ralação também. Lógico que depende do nível ali de empreendedor que você tá, né? Você pode ser dono de uma multimilionária, de uma empresa lá e que você herdou da sua família herança. Aí, beleza, muito mais simples você administrar algo que já está consolidado do que algo ali do zero ou do negativo, que é o meu caso. Mas eu aprendi isso na minha vida. Eu acho que você não tem que se culpar, às vezes, de você não conseguir, né? Às vezes, um trabalho CLT, muitas das vezes, é muito mais seguro e muito mais tranquilo do que você ser PJ. Eu, por exemplo, não sei se eu vou conseguir tirar meu salário mês que vem, né? A gente é muito incerto, né? Então, a gente tem que saber balancear ali e entender isso também, que ter carteira assinada não é algo ruim e ser empresário não é mil maravilhas, né? Então, a gente tem que entender ali os dois lados e parar de julgar na internet, falando, meu sonho não é ser CLT. Gente, pelo amor de Deus, vamos amadurecer e entender que a maioria dos CLTs estão bem, no sentido de tem segurança do trabalho, tem direitos, é bem mais tranquilo do que você tá empreendendo ali, ralando do zero, sabe? Não é um mar de rosa. Eu aprendi isso na luta do dia a dia. Eu amadureci e entendi que nós devemos ter sempre um plano A, B, C, D, E, F, G, até o Z da nossa vida. Eu cresci sendo bailarina, né? Ganhei vários prêmios, viajei o mundo todo. Achei que a minha vida fosse ser balé. Eu não pensei que talvez eu poderia precisar trocar de trabalho. E, de repente, eu me vi ali com um problema no coração, o médico dizendo que eu não poderia mais dançar. E aí, o que eu ia fazer na minha vida? Né? Foi quando eu descobri ali a fotografia e comecei a migrar. E depois eu descobri as redes sociais, eu comecei a migrar. Foi quando eu descobri live e comecei a migrar. Hoje em dia, eu tenho empresa de fotografia, eu sou jurada de dança, eu tenho um canal no YouTube que eu tô começando, que se Deus quiser vai dar certo. Deixa o seu like aqui pra me ajudar. E eu tenho uma agência no TikTok, eu faço lives também. Então eu tenho vários planos ali, porque se um não der certo aquele mês, eu vou no outro. O negócio é não parar. Então, crescer
e amadurecer, entender que nada é seguro na vida. A gente tem que ter vários planos, porque as coisas podem acontecer e podem mudar de repente. Eu tinha uma empresa consolidada antes da pandemia que faliu na pandemia. E eu fiquei com mais de 300 mil reais de dívida. Então, eu tive que aprender a fazer lives, aprender a botar a cara aqui na internet, falar com as pessoas. Eu tive que criar outras formas de ganhar dinheiro. Então, não tenha só o seu plano, foque nele, se é nele que você quer, mas tenha sempre em vista outros planos, B, C, D, coisas que não vão te deixar na mão caso alguma coisa muito grave aconteça. É bem importante você pensar nisso. E aí vem uma coisa que eu aprendi acontecendo. Eu entendi que conquistar as coisas com meu próprio suor é uma sensação incrível. Lógico que seria muito melhor se eu fosse herdeira e já tivesse dinheiro e pudesse ali comprar um carro, por exemplo, a hora que eu quisesse. Ia ser maravilhoso. Mas a sensação de você sair do nada e conseguir conquistar suas coisas, conseguir comprar seu carro, seu apartamento, pagar suas dívidas e a sensação de você conseguir por você é incrível. Lógico que é muito difícil, não estou romantizando você sofrer na vida, mas conquistar as coisas com seu suor me traz uma sensação muito boa. E hoje em dia eu me sinto muito feliz e muito realizada com tudo que eu conquistei, mesmo sendo tão difícil, porque eu não seria a Carol de hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então, conquistar as coisas com o nosso próprio suor, gente, é uma sensação indescritível, não dá pra explicar nesse vídeo. E aí vem para um ponto que eu já falei com vocês, ter vários planos. Nessa de ter vários planos é entender que a gente não precisa bater um martelo na nossa vida para sempre de algo. Exemplo, eu vou estudar para ser médica. Beleza, você estudou, se dedicou e tal. Você não passou no vestibular? Você não tem que decidir isso agora, você pode tentar mais uma vez, você pode tentar outra faculdade, você pode descobrir amor por outra profissão. Eu, descobri amor pela fotografia, hoje eu descobri o amor recentemente em trabalhar nas redes sociais, em fazer lives, em trabalhar em outras áreas. Eu achei que a minha vida aos 18 anos era para sempre ser bailarina e eu descobri que eu não preciso ser bailarina para me sentir completa. Eu posso dar aula de balé, eu posso ser jurada, que eu sou muito jurada hoje em dia. Eu posso trabalhar em outras áreas, posso ser coreógrafa, pode ser fotógrafa de dança, eu fotografo muito espetáculo de dança. Você descobre que você pode sim mudar de ideia e tá tudo bem. E nada precisa ser decidido tão firmemente, sabe? Eu posso sim fazer uma faculdade, mas no meio do caminho desistir e começar outra, sabe? Nada é definitivo. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive. Nada é definitivo. A minha vida mudou inúmeras vezes. Eu recomecei a minha vida inúmeras vezes. E não me arrependo, porque eu fiz sempre o que eu queria fazer, o que dava para fazer e o que me tornou a pessoa que eu sou hoje. A coisa mais importante que eu aprendi, assim, eu aprendi ralando muito na minha vida, gente, mas a coisa mais importante que eu aprendi é que a gente deve aprender sobre vida financeira, tá? A gente não aprende isso na escola, eu não aprendi isso na minha vida, eu tive sim uma vida conturbada nesse sentido, eu não vim de uma família rica, então eu não aprendi isso. E eu passei por muitos problemas financeiros ao longo da minha vida. Esse último aí que eu saí do fundo do poço, hoje em dia eu consegui sair, eu estou começando a respirar, mas estudar educação financeira é muito importante. É muito importante você pensar no seu futuro, em ter futuramente uma liberdade financeira. Estudar sobre educação financeira é muito importante. Tá? Se você é jovem, comece a estudar jovem, tá? Se você já tem 30 anos, é a minha idade, 33, ou tem mais, 40, 50, comece a estudar, comece a pensar nisso, porque é algo que a gente não pensa e é algo que traz tanto sofrimento ao longo da nossa vida, sempre atrás de dinheiro, sempre buscando dinheiro, sempre preocupado com dinheiro. Então, se a gente tiver um mínimo de conhecimento,
a gente evita muito problema na nossa vida, sabe? Eu acredito que o dinheiro, ele traz muito problema, mas o dinheiro é uma solução. A partir do momento que você tem, se você tem muito dinheiro, você ganhou na Mega Sena, mas você não entende nada de educação financeira, você vai perder esse dinheiro rapidinho. Ele vai ser um problema na sua vida, não vai ser uma solução. Mas se você conseguir conquistar um dinheiro desse, sabendo o que você deve fazer, isso é uma solução não só para a sua vida, mas para as suas futuras gerações, sabe? O dinheiro, ele é problema e ele é solução. Então, a gente tem que saber lidar com ele. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi toda a minha vida, amadurecendo, é aprender a lidar com dinheiro. Se você não sabe ainda lidar, procura aqui no YouTube, tem vários vídeos, vários canais que te ensinam a coisas básicas sobre o dinheiro. Eu acho que todo mundo, isso deveria ser ensinado nas escolas. O problema bem grande dos brasileiros aí é a falta de dinheiro. Às vezes não é nem a falta do dinheiro, mas é não saber administrar o que você tem, sabe? Isso é um problema muito grande. Então, acho que o último ponto aí que eu quero deixar bem claro para vocês: aprenda a lidar com o seu dinheiro, tá? Hoje em dia, eu sei lidar com o meu dinheiro, ainda não tenho, tá? Ainda não cheguei lá, mas eu sei lidar com o que eu tenho, com o que eu ganho, e eu consigo administrar isso muito bem. E é o que está fazendo eu respirar hoje em dia, né? Eu já cheguei na minha vida com uma dívida gigantesca, no fundo do poço, sem saber o que fazer. E hoje, não ter mais dívidas e conseguir administrar o que eu ganho, gente, é um alívio muito grande. Então, aprenda a lidar com o seu dinheiro, tá bom? Eu repeti isso 1000 vezes durante o vídeo, mas é porque é muito importante. Aprenda a lidar com o seu dinheiro. E esse foi o vídeo, gente. Eu acho que é a lista de coisas que eu fiz, de que eu aprendi amadurecendo e que eu quero continuar aí lidando com tudo isso de uma forma muito madura e muito mais consciente. E se você gostou desse vídeo, eu sei que eu fui repetitivo algumas vezes, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, me ajuda aí, porque eu tô nessa luta de fazer esse canal dar certo agora, é meu próximo objetivo. Então deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo, obrigada por assistir o vídeo. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu amadurecendo, tá bom? Um beijo e tchau!